De volta com o Se Notícias para falar de saúde, de uma situação que tem preocupado as autoridades de saúde do Estado, que é em relação à gravidez na adolescência. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta terça-feira o balanço do número de partos realizados de adolescentes em todo o estado do Espírito Santo. Meninas de 10 a 14 anos foram pelo menos 474 partos. É claro que a adolescência vai até um pouco mais, até os 18 anos. Para falar um pouco mais sobre este e outros assuntos, eu recebo o médico Dr. José Fernando Pandolfi. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, é um prazer tocar um assunto importante para nós aqui pois no é, Brasil. Uma situação preocupante essa, né? Preocupante. A adolescência, a gravidez na adolescência, a gravidez precoce. É um tema importante que preocupa o Brasil. Nos últimos dados, o Brasil teve 600 mil partos de adolescentes. É um número altíssimo, né, doutor Fernando? E se considerar até os 18 anos, o município de Linhares tem em média 600 partos por ano de gravidez precoce, gravidez adolescente. Pois é, eu mencionei esses dados de 474 casos, são meninas de 10 a 14 anos, que ainda não é nem adolescente, pré-adolescência, né, 10, 11, 12 anos. Uma situação realmente preocupante. Claro, até os 18 aí esse número vai saltar para números mais, absurdos, né? Mais, é agora, doutor Fernando, com a sua experiência aí como obstetra e acompanhando a saúde de muitas meninas que engravidam prematuramente, quais os prejuízos para uma gravidez tão cedo assim? Pois é, tem um aspecto familiar, social, porque muito cedo, às vezes elas não estão na escola, já saíram da escola. E aí aumenta a incidência naquelas que já saíram da escola. Às vezes com 14 anos, 13 anos já saíram da escola, parece que a oportunidade fica um pouco maior para a gravidez. E tem a questão do adolescente. O adolescente, ele é curioso, ele quer experimentar, ele quer ter experiências diferentes, mesmo conhecendo os riscos. Sabendo, né? E às vezes ele extrapola. A mídia, a imprensa fala muito sobre o erotismo, a questão do corpo, da sexualidade. E isso traz uma curiosidade muito grande na adolescência. Eles querem experimentar. Às vezes não tem alguém por perto acompanhando bem. Quando essas adolescentes estão na escola, a escola é um pouco de proteção, porque ela aprende mais, aprende até se cuidar mais e ela tem mais informações também. E é mais frequente nas pessoas de poder aquisitivo mais baixo. Entendi. Agora, para a saúde dessa jovem que engravida mais cedo, é prejuízo engravidar muito jovem assim? Porque às vezes é prejuízo sim, porque é uma gravidez considerada de alto risco, porque o corpo dela não está totalmente maduro, talvez, para aquela situação da gravidez. Ela tem que fazer um pré-natal acompanhando direitinho para evitar algumas complicações da gravidez. É mais frequente a ocorrência de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia, de doenças que podem trazer essa gravidez um risco muito maior. A eclâmpsia é o que exatamente? A eclâmpsia é uma doença que geralmente ela atinge a gravidez depois do segundo semestre. Ela vem acompanhado de pressão alta, a pessoa incha bastante. Pode levar à morte, inclusive? Pode levar à morte. A eclâmpsia é a principal causa de morte na gravidez, a principal complicação. Preocupante mesmo. Agora, é uma geração, doutor Fernando, muito bem informada em alguns aspectos. Os jovens hoje estão bem antenados aí com a internet, estão tendo informação assim, né, ali na palma da mão, mas parece que estão pecando nas pequenas coisas, né? Já está provado que não é por falta de informação mesmo. Perfeito. Entra muito o aspecto da impulsão, da curiosidade, da oportunidade, aumenta muito a oportunidade. Não tem muito a presença dos pais, às vezes, por perto. Entendi. É que geralmente esses casos às vezes não tem um relacionamento familiar muito bom. Entendi. Tanto é que quando ocorre a gravidez, geralmente a mãe aceita, tenta acomodar, mas o pai demora em aceitar, né? Depois acaba devagar aceitando. Muitas vezes até depois que o bebê nasce, que aí já começa... Existe até aquelas que às vezes a família não aceita muito, ela vai para a família de um parente. Existe a questão daquelas que querem interromper a gravidez. E ocorre em alguns casos também. E em alguns casos, até nas adolescentes de melhor poder aquisitivo, a interrupção da gravidez ocorre com mais frequência. Que coisa impressionante. E aquelas de baixo poder, como talvez ela não tenha um poder, infelizmente, essas coisas no Brasil, apesar de ser proibido, elas acontecem. Sim, claro. Né? Mas existe isso, e aí é um risco maior também para a vida dessas adolescentes. Agora, o senhor falou, por exemplo, as adolescentes, muitas delas, ou a maioria, tenta esconder. Agora, o que deveria ser o contrário, porque o pré-natal dessas jovens tem que ser
o mais cedo possível, atrapalha muito esse fato, porque ela tem medo quando ela sabe. Ela tem medo da mãe, às vezes ela aceita a mãe, o pai, ela tem medo da família e vai escondendo. Todos nós, talvez todos nós obstetras, já tivemos casos de adolescentes que chegaram no hospital quando a gente falou assim, ó, você está grávida e vai nascer daqui a pouco. Ela toma um susto. É um choque para todo mundo. Fala assim, grávida? Mas como? Não, minha filha, o seu neném vai nascer. Então, todos têm uma historinha de um caso em que foi descoberto ali, no período perto de nascer já. É um risco, porque ninguém acompanhou. Não sabe como é que está a sabe saúde como do é que bebê, tá, né, não tem nenhum dado dessa paciente. E isso pode ocorrer. Não é bom. Acho que o bom é a família, de início, tentar apoiar, levar logo para um pré-natal e acompanhar direitinho. Eu sei que, às vezes, para os pais tem uma certa dificuldade, mas essas adolescentes, às vezes, têm uma dificuldade também de relacionamento familiar. E isso atrapalha muito. Perfeito. Agora, eu ia falar exatamente disso. A escola já faz a educação sexual, já conversa muito com os alunos, mas em casa ainda tem essa resistência da maioria dos pais. É difícil falar de sexualidade com os filhos, né, doutor Fernando? Eu vejo, existe uma dificuldade muito grande quando fala na adolescente, grávida e a família. Você vê de tudo, vê aqueles que realmente apoiam, ajudam, você vê radicais mesmo, que às vezes não querem ver a criança, ou até da adolescente mudar ir para uma família de um parente, mas no final acaba devagar ajeitando e aceitando. O que a mãe não deve fazer, que seria a avó, é assumir o papel de mãe da filha adolescente. Ela precisa saber cuidar da criança como mãe, e não transferir isso para mãe dela, porque se bobear, ela engravida de novo. Então, é preciso que a adolescente, engravidou, tem um filho, então vai cuidar do filho como mãe. Responsabilidade. E vai aprender. Por isso que o pré-natal vai fazer isso. Vai ensinar ela depois a amamentar, porque essas adolescentes, às vezes, amamentam pouco, e a criança precisa do leite materno, então ela tem que ser bem orientada no pré-natal, todos os aspectos dela como mãe, e não transferir isso para a mãe dela. Porque se transferir, ela vai achar, achar que ser mãe é muito fácil, e daí a pouquinho ela pode estar grávida. Que resolve, está resolvido. Isso é importante. Doutor Fernando, agora um outro risco também que se deve mencionar é a questão das DSTs também nessas relações de adolescentes, né? Sem proteção, não só a gravidez, como as DSTs. Apesar da campanha da distribuição gratuita, apesar de todo esse trabalho, ainda ocorre essa questão do risco das doenças sexualmente transmissíveis. E a gente sabe que as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HPV, hoje nós estamos aí vendo a vacinação. Exatamente, principalmente o HPV, quanto mais cedo você tem contato com ele, mais chance você tem de desenvolver um câncer de colo de útero depois, durante a vida. Então isso é um risco também, fora a sífilis, a hepatite B e outras coisas mais graves também, que para a criança é muito grave. E as drogas? Gravidez e droga, que está acompanhando o adolescente, também é um fator de risco para aborto e para crianças com malformações e crianças com déficit ao nascer, com déficit de inteligência depois. Isso é muito importante. Pois é. Outra questão também nessas jovens que acabam engravidando é a carga emocional, que é muito pesada, às vezes, para suportar, né? Disso que o senhor já até falou, de contar para a família, é um peso difícil de carregar. Né? É muito difícil trabalhar com isso. O que a gente observa é que, de início, há uma sensação assim de um certo choque familiar, mas que, felizmente, começa a mãe entrando, porque às vezes a mãe também foi grávida na adolescência, e ela acaba falando assim, não, eu fui também, eu tenho que apoiar minha filha. E às vezes a filha fala, a senhora engravidou com 14 anos, por que agora eu não posso? Então a mãe às vezes ajeita, a avó, e aí o pai entra também, mas a adolescente sofre. Se ela estiver estudando, às vezes ela tem que interromper os estudos, isso tudo atrapalha muito. Bastante, né? Então o apoio é bom para essa adolescente, tanto fazer o papel de mãe, mas ela pode também continuar estudando e continuar também o futuro dela. E os pais dessa criança, como eles se comportam? Às vezes também são adolescentes. Não tem maturidade, né? Mas para ele acha muito importante o fato dele ter um filho. Então ele se sente... Acaba crescendo um pouquinho também, né? Crescendo a sua autoestima como homem e tal. E acaba ele ajudando, participando. Que bom. Participando, mesmo sem casar. Participando de uma maneira mais indireta.
Dos então, males o menor, isso, né? Acontece isso também. Tá joia, bastante esclarecedora, né? Entrevistas, informações do médico Dr. José Fernando Pandolfi, obstetra, acompanhando esse histórico aqui, né? Dessas meninas que têm engravidado cada vez mais cedo. Os métodos de prevenção estão aí, é claro, fazer uso, deixar para engravidar um pouquinho mais tarde, né, doutor Fernando? Pois é, e tem esse fator que eu falo, o fator ambiental, que hoje as mulheres estão menstruando mais cedo. Isso é verdade. Se elas menstruam mais cedo, elas ficam férteis mais cedo. E aí o risco de engravidar Antigamente as mulheres menstruavam com 14, 15 anos. Hoje elas estão menstruando com 10, 9 anos. Então, teoricamente, já estão férteis. E podem engravidar. E elas têm conhecimento e precisa que as escolas passem isso. Perfeito. Porque elas acham que com ela não vai acontecer nada. Vai acontecer com a amiguinha, com a outra amiguinha e com ela não. E acaba acontecendo. Pois é, tem que ficar de olho, os pais principalmente, né? Principalmente, tá ali acompanhando. Os pais é saber disso. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço, estou aqui sempre à disposição para qualquer assunto que a gente possa colaborar. Tá joia. Bom, gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. O endereço para você mandar a sua sugestão de reportagem para o nosso telejornal aparece no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse a esta entrevista e reportagens nas redes sociais ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Começaram nesta semana as ações educativas e de orientação sobre o trânsito aqui em Linhares. A campanha Maio Amarelo vai até o dia 30 de maio. Nesta terça-feira foi dia de atividades na Praça Nestor Gomes, bem no centro da cidade. Muita orientação e simulação sobre a importância do uso de segurança. Assim, começou a campanha de trânsito nomeada de Maio Amarelo. Quem passou pela Praça Nestor Gomes, no centro de Linhares, nesta terça-feira, foi abordado pelos agentes. O equipamento que você vê nas imagens reproduz uma colisão a 12 km por hora contra um obstáculo imóvel, como poste ou outro veículo. Este motorista relatou a experiência de ter passado pelo simulador. Dói demais, bateu aqui, eu senti essa parte da barriga, valeu a pena. Eu já tive acidente por isso e não aprendi, agora é um exemplo, né? O objetivo do setor de trânsito da Prefeitura da cidade é justamente causar o impacto e mostrar ao motorista a necessidade do uso do cinto de segurança, mesmo em baixa velocidade. Essa iniciativa tem o objetivo maior de conscientizar o cidadão de estar usando o cinto de segurança. Porque sem o cinto de segurança ele ajuda o nível 40% ele salva a vida de uma pessoa. Então, a população tem que se conscientizar de que é fundamental o seu uso. O instrutor do Senai também frisou a importância da abordagem aos motoristas. A lei diz que todos devem estar usando o cinto de segurança, né? Por quê? Para se prevenir de acidentes, né? Em todo o território nacional, fala isso, né? Entrou no veículo, use o cinto de segurança. E explicou ainda o que acontece quando os ocupantes do veículo não usam o equipamento de segurança. Quando você não usa o cinto, você pode se expor em acidente e nós sabemos que ele é importante, tá? Imagine você, uma pessoa de 70 quilos, bater um objeto fixo, o corpo dele é lançado para frente 50 vezes mais o seu peso. Durante todo este mês, os motoristas serão abordados através de blitz educativa, distribuição de adesivos e haverá também palestras educativas nas escolas do município. O encerramento será marcado por um passeio ciclístico e motociclístico na cidade. O Procon de Linhares divulgou nesta terça-feira o resultado do mais recente levantamento sobre os preços dos combustíveis aqui na cidade. É a primeira pesquisa de preços depois do reajuste da última semana. Em 17 postos pesquisados, a gasolina encontrada mostrou variação de preços entre R$ 3,39 a R$ 3,46. Bem diferente da semana passada, em que foi possível encontrar o preço da gasolina na casa dos R$ 2,44. Bom, o Procon orienta o consumidor a continuar procurando sempre o menor preço,
mas sempre de olho na qualidade do produto. 2 servidores da Guarda Municipal de Linhares receberam um certificado de um curso de qualificação realizado no Rio Grande do Sul. A entrega do certificado foi feita pelo vice-presidente nacional do Conselho das Guardas Municipais na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira. Os certificados foram entregues pelo vice-presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais aos servidores durante a sessão desta segunda-feira. Fernando Nogueira Gama e José Maria Furtado são os primeiros servidores linharenses da Guarda Municipal a concluírem o curso preparatório no Rio Grande do Sul. De acordo com o vice-presidente do Conselho das Guardas Municipais, Samuel Nunes, que atua no município de Vila Velha, o curso tem certificação internacional. Para ele, a Guarda de Linhares ganhará muito com o que os 2 servidores aprenderam. A Guarda Municipal de Linhares espera a aprovação do projeto de lei que prevê melhorias para os profissionais. A categoria quer que o projeto contenha questões como proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. O assunto agora é a sequência do time juniores do Linhares no restante do Campeonato Capixaba deste ano. Este assunto é com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio Henrique, eu já estou de óculos aqui, né? Para dar uma olhadinha aqui naquele visor do computador, aquela lentezinha para perto. O Linhares, Cláudio Henrique, joga nesta quarta-feira contra o Vitória no estádio Salvador Costa, horário previsto 3 da tarde, partida importantíssima pelo Campeonato Estadual de Juniores. O Linhares precisa vencer para manter suas chances de classificação para a finalíssima. Hoje o Real Noroeste lidera, o Rio Branco está por enquanto com a segunda vaga, mas o Linhares tem um jogo a menos e tem 2 jogos contra o Vitória. Esse jogo desta quarta-feira e depois, aqui em casa, vai ser o último jogo do Linhares. Lembrando que no sábado, o Linhares vai jogar ao 12h45 no estádio Robertão contra o Serra. Bom, a decisão, a finalíssima do Campeonato Capixaba de Futebol Profissional é neste sábado, às 4h30 da tarde. Eu vou transmitir lá pela Rádio Cultura Rede Sim, com o Berilo Neto, toda a equipe esportiva 920, toda a Rede Sim, né? Vai estar nesta partida. Os preparativos estão em andamento. E lá, durante esta partida, vai ser divulgada a seleção do campeonato, escolhida pelos cronistas esportivos, pela Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas, a ASEC. Nossa equipe vai marcar presença. A minha seleção está aqui, viu, Cláudio? Deixa eu divulgar aqui. Vamos lá. Depois, na sexta-feira, a gente repete de novo na tela, mas nós temos Paulo Vitor, goleiro, ala direita, o Paulo Vitor era do Rio Branco, Rainer do Rio Branco na ala direita. No miolo de zaga, pela direita, Kleber, que é do Rio Branco, pela esquerda, Wagner do Linhares Futebol Clube. Lateral esquerda, Ratinho, linharense, que joga no Rio Branco. No meio de campo, o Léo Oliveira, cabeça de área do Rio Branco. O segundo volante, Adriano do Linhares Futebol Clube. Depois vem, complementando o meio campo, Tabata da Desportiva e João Paulo. Para mim, um dos grandes destaques da competição foi este João Paulo. Você está vendo o gol dele aí no primeiro jogo da decisão do Capixabão contra a Desportiva. Toda a jogada iniciada por ele, que depois complementa, você está vendo aí. Né? Depois, enquanto você vê essas imagens do gol aí, no ataque, Gugu do Linhares e Edu. E o Gugu eu coloquei também como a revelação da competição. Até o final de semana nós vamos dar os melhores, porque tem também a arbitragem, o técnico. Escolhemos aqui o Aridelson Bianchi. Esta é a grande seleção do Capixabão na nossa visão, temporada 2015. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias, com as principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: suspeito de manter a própria esposa trancada em casa é preso pela polícia no bairro Araçá. Maio Amarelo continua com ações no trânsito de Linhares. Cai o número de doações de sangue no hemonúcleo da cidade. Guardas municipais de Linhares recebem certificado de conclusão de curso. A gravidez na adolescência é o tema da nossa entrevista de hoje com o médico Fernando Pandolfi.
E as informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira no bairro Araçá, acusado de sequestro e de cárcere privado da própria esposa. Segundo a polícia, a mulher grávida foi mantida trancada num cômodo nos fundos de uma residência no bairro Araçá por este homem que aparece na imagem. Segundo a polícia, o Adamas de Avelar Alves, 34 anos, convenceu a mulher a vir do Rio de Janeiro para Linhares com a promessa de que aqui ela receberia tratamento psicológico. Ao chegar à cidade, ela foi sequestrada por ele e mantida trancada numa casa nos fundos de outra residência na rua João Calmon. A vítima foi encontrada pela polícia na tarde desta segunda-feira. Bastante fraca, bastante debilitada, a mulher não conseguia caminhar e falava com dificuldades. Ela foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, onde continua internada. Já o homem foi autuado por cárcere privado e sequestro. Ele já foi transferido para o Presídio Regional de Linhares. E não é a primeira vez que o suspeito se envolve com a polícia. No ano de 2007, ele esteve preso por ameaça e por receptação de um carro roubado em São Mateus. Bom, nós tentamos contato com o Serviço Social do HGL para saber informações sobre o estado de saúde da mulher, mas não fomos atendidos. A queda do número de doações de sangue no Hemonúcleo de Linhares tem preocupado os responsáveis pela unidade. Boa parte dos doadores são trabalhadores rurais que, com a chegada da colheita do café, acabam não tendo tempo de vir à cidade fazer a doação. Resultado, os estoques de sangue para atender a demanda estão bem abaixo da capacidade. 30 minutos. Esse é o tempo que leva em média para uma pessoa doar 450 ml de sangue e ajudar a salvar a vida de outras 3 pessoas. Não é difícil encontrar quem precisa de uma transfusão de sangue, seja por tratamento médico ou por acidentes. Mas é difícil encontrar doadores. Em Linhares, o Hemonúcleo vem sofrendo com a falta de estoque para emergências e a população tem sido convocada a ajudar. Esta é a situação da sala de espera de doação de sangue aqui em Linhares, totalmente vazia. A equipe do Hemonúcleo vem realizando campanhas para tentar aumentar o número de doadores. Na verdade, não aumenta o nosso estoque de sangue e a gente precisa ter um estoque e não somente doadores de reposição, ou seja, a gente precisa de doadores voluntários que venham aqui constantemente. Segundo a assistente social, a queda no número de doadores compromete o atendimento à demanda diária do Hemonúcleo. Nessa época do ano, infelizmente, as doações caem, a gente acredita que tem a ver com a colheita do café. E aí a gente tem uma queda assim, percentualmente de 30%, mais ou menos, no total de doadores aqui. Segundo o Ministério da Saúde, de 2013 a 2013, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência 627%. Todas as conquistas foram possíveis graças aos doadores de sangue, o que parece ser um gesto simples de solidariedade, na verdade, é uma ação que pode salvar vidas. A desistência da Petrobras de, pelo menos por enquanto, não construir o polo gás químico em Linhares é o assunto da coluna Economia e Negócios de hoje, com Abel Fiorotti. Confira. Olá pessoal, hoje falaremos na nossa coluna sobre as perspectivas econômicas de nossa cidade, Linhares. Linhares é uma cidade progressiva e com vocação econômica extraordinária. Só que, nas últimas semanas, nós fomos surpreendidos com uma decisão da Petrobras de não mais realizar o projeto da implantação do polo gás químico em nossa cidade. Infelizmente, essa é uma notícia muito ruim para o desenvolvimento econômico e social da nossa região, porque esse investimento da Petrobras, vultoso, de bilhões de reais, iria movimentar a nossa economia de uma forma significativa, trazendo emprego e renda. Essa decisão infeliz da Petrobras vai prejudicar a nossa economia. Por outro lado, nós estamos tendo também boas notícias. Nessa semana mesmo teremos a inauguração das lojas Avan,
uma cadeia de lojas do sul do país, presente em praticamente toda rede nacional. Está se instalando aqui em nossa cidade. Então a economia é isso. Economia, finanças, negócios, vive de perspectivas. Um ano que nós estamos vivendo de arroxo fiscal, com câmbio alto, com inflação alta e com juros altos, a gente tem notícias de um lado negativa e de outro lado notícias também positivas. Você empresário, você dona de casa, tem que se preparar, tem que trabalhar, se organizar, investir para conseguir passar por essas épocas de ajuste de maneira profícua e que consiga obter resultados para poder realizar ou ter a capacidade de realizar todo e qualquer sonho que você tem na vida. Então fica a dica e até a próxima semana. É com você, Cláudio. Agora vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira deve ser de sol com poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Colatina, variação entre 15 e 32. São Mateus, mínima de 20, máxima 30 graus. Já em Vitória, variação entre 19 e 29 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, esta terça-feira foi marcada por ações do Maio Amarelo, a campanha sobre o trânsito aqui na cidade. A gente já volta.